Nunca na história recente a ciência esteve tão inserida no foco do debate quanto agora. Dos que esperam avanços e depositam confiança no trabalho dos cientistas, aos que insistem em questionar processos e recomendações. Tudo isso depende da qualidade da informação que é transportada de uma ponta a outra. E sobre esse assunto, eu converso com o biólogo e professor da Universidade Estadual do Ceará, Hugo Fernandes. Obrigado por ter aceito o convite. Olá Gustavo, olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Hugo, boa parte da dificuldade em fazer essa ponte que eu acabei de escrever aqui é a responsabilidade dos próprios cientistas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que essa comunicação, ela sempre foi falha? Sempre foi falha. Do nosso lado, nós temos a dificuldade de nosso treinamento, a nossa formação, né, desde a graduação até o doutorado, pós-doutorado, o processo de magistério, que é, assim, bom dizer, os cientistas, a maior parte deles são professores, né? A maior parte é do magistério. Então, a nossa formação, ela não permite, ela não tem esse histórico de comunicação. Então, a gente, durante muito tempo, mesmo no auge dos investimentos em ciência no Brasil, nós esquecemos de falar isso para as pessoas. Nós esquecemos de falar a importância do que a gente fazia. E agora eu vejo que boa parte dos cientistas está correndo contra o tempo para tentar informar. Claro, é válido, mas esse histórico falho nos trouxe a um cenário muito ruim em termos de comunicação com o público. Agora, Hugo, eu já ouvi você falando em beleza na divulgação científica, não é mesmo? E é uma coisa que a gente não relaciona muito, né? Do cuidado no tipo de texto, em tornar algo tão complexo para a maioria das pessoas em algo atrativo. Esse é o caminho, na sua visão? Sem dúvida. O que a gente precisa entender, Gustavo, é que a divulgação científica, ela é um mundo. Ela é um mundo cheio de caminhos, tá? Então, a forma com a qual eu escolho falar depende muito do público com o qual eu quero atingir, para o qual eu quero atingir. É o caso de vocês, por exemplo, que trabalham com comunicação, né? Você na televisão tem um modo de falar diferente de um redator que está fazendo um jornal, né? Ou estaria fazendo diferente se fosse para uma televisão fechada e não aberta. Da mesma forma, a divulgação científica tem esses mundos. Eu preciso entender quem é o público que eu quero atingir para falar do jeito que esse público exige. E aí eu preciso falar a língua dele. O acadêmico, ele acha que comunicação... O acadêmico médio, tá? Ele acha que a comunicação científica se resolve com um banner de congresso, por exemplo. Só que quando eu olho para um banner de congresso, só quem é meu par, ou seja, só quem compartilha comigo das técnicas, do entendimento do que é um trabalho científico, que vai entender aquilo. E não necessariamente quando eu acesso a linguagem do que eu quero postar, do que eu quero transmitir, não necessariamente isso é a garantia de que isso vai ser visto. Então eu preciso estudar outros tipos de conhecimento para aquilo ser de fato reverberado. Marketing, né? Muita comunicação social, entender inclusive de psicologia social, isso é muito importante, que é um mundo da comunicação. Então, o que eu costumo dizer, para um cientista que faz divulgação científica, a gente espera que ele entenda de ciência, isso, né? Já que ele é cientista. Sim. Então, isso aí basicamente está resolvido. Agora, eu preciso que ele entenda muito de comunicação. Eu não entendia. E aí eu corri atrás, principalmente de parcerias. Eu acho que formar parcerias nessa hora é o melhor caminho. Viu, nós estamos vivendo aí um momento em que muitas forças-tarefas estão acontecendo no mundo todo para se chegar a uma solução para esse desafio que se revelou a pandemia. Isso é positivo ou acaba gerando muita confusão também? Tanta gente envolvida com o mesmo assunto. Isso é muito complicado, viu, Gustavo? Porque o que nós temos, tá? Antigamente nós tínhamos pouco acesso à informação, né? Basicamente era a televisão, o rádio e o jornal. Agora todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de gerar informação. Então, o que acontece é que você tem um bolo de notícias que nem sempre são verdadeiras. Na verdade, nós temos um mar de desinformação acontecendo na internet e as pessoas procuram se agarrar a alguma referência. Felizmente, para algumas pessoas, essas referências são cientistas. Só que o que você também tem é uma pulverização de informação científica acontecendo no Brasil inteiro e as pessoas não sabem muito bem quem ouvir. Isso é um problema,
porque as pessoas elas se agarram no personagem, aquele cientista A, aquele cientista B, quando na verdade o que falta às pessoas é o entendimento do processo e do método científico. Não necessariamente daquela pesquisa, mas se ela entender o processo e o método científico, ela vai ter uma capacidade muito melhor de filtrar aquela informação. Então, é uma maneira que a gente tem, claro que isso demora muito tempo, isso é a longo prazo, uma maneira que a gente tem de garantir um filtro melhor para aquilo que está chegando até o ouvido dela, ou aos olhos dela. Porém, a curto prazo, a gente precisa agir. Nessas horas, o que as pessoas precisam procurar, para além daquele cientista A ou B, é aquele cientista que está te fornecendo uma referência, por exemplo. Te fornece as fontes, né? Tá indo num canal que você consegue confiar, e definitivamente esse canal não é o WhatsApp. Sim, com né? certeza. Então isso, nesse ponto, tanto os divulgadores científicos como a própria imprensa tradicional, como é o caso de vocês, tem feito um trabalho muito importante para de fato informar as pessoas corretamente. Agora, Hugo, nunca ficou tão claro quanto o tempo é um ingrediente fundamental para a ciência. Por que ele é tão importante? É para garantir a segurança desses processos, é isso? Perdão, Gustavo, na hora que você fez a pergunta, cortou um pouquinho. Você pode repetir? Não tem problema, posso sim, Hugo. É o seguinte, eu acredito, pelo menos avaliando o que está acontecendo, que nunca ficou tão claro o quanto o tempo é um ingrediente fundamental para a ciência, né? Por que você considera esse tempo tão importante? As pessoas querem uma solução muito imediata, que ela venha de prontidão. Por que o tempo e ciência é uma relação aí que precisa ser melhor explicada? Perfeito, que maravilhosa sua pergunta, Gustavo. Vamos lá, o que está acontecendo hoje já é algo muito além do normal dentro da ciência. A ciência está caminhando a passos mais rápidos do que ela jamais caminhou. Então o tempo dela já está sendo muito acelerado. Mesmo assim, as pessoas não compreendem isso. Elas não compreendem que ela precisa de um tempo e elas também não compreendem que esse tempo já está acelerado até mais do que ela tem capacidade de acelerar. E elas ficam cobrando mais aceleração, como se nós fôssemos capazes de, sei lá, do nada, são em poucos dias ou em poucos meses, lançar uma vacina. E aí isso acaba descredibilizando a ciência, porque as pessoas ficam esperando respostas imediatas e a ciência não funciona dessa forma. E não é que ela não funciona assim porque a gente quer. O método científico funciona desse jeito. Porque as pessoas precisam entender que na ciência a gente trabalha com teste. E teste exige uma coisa chamada amostragem. E no caso de seres humanos, de doenças, de pandemias, essa amostragem precisa ser muito grande. Então, para o caso de uma vacina, por exemplo, que todo mundo espera, né? O que eu espero, você espera, todo mundo espera. O vidrinho, o composto, tá? O líquido, ele é relativamente fácil de fazer, ele é muito fácil de fazer. Agora, o quanto ele vai dar certo é outra história, porque até que eu faça os testes em células, depois em animais, e aí vem as 4 fases de seres humanos. A cada vez que alguma coisinha dá errado, eu preciso testar tudo de novo, porque você não quer tomar uma vacina e ter um efeito colateral muito forte, correto? Então, para que isso não aconteça, eu não coloque a vida das pessoas em risco, eu preciso testar, e eu preciso testar um número de pessoas muito grande. Então, se nós tivermos de fato uma vacina daqui até o ano que vem, esse já será o recorde dos recordes de produção de uma vacina, porque a mais rápida da história demorou 5 anos. Então a gente vai torcer, óbvio, para que isso não aconteça, para que a gente consiga fazer isso em meses. O que não dá, Gustavo, é a gente fazer isso em dias, em semanas ou em poucos meses. Isso é impossível, e não por falta de aceleração dos cientistas, mas sim porque o método científico exige isso para que a gente não coloque a população em risco. Porque quando você está doente de uma coisa e eu também, a mesma doença, tá? Só que o remédio que eu vou tomar pode ser diferente do seu, porque às vezes eu tenho uma reação alérgica que você não tem. Às vezes a diferença de idade pode fazer uma diferença, pode ser importante para diferir um remédio que você vai tomar e eu não. E se você tiver alguma alergia a alguma coisa, uma reação estomacal, você toma um remédio para isso. E eu não. Isso é um remédio. Vacina não é assim. Vacina é uma dose que tem que dar certo para bilhões de pessoas, independente de idade, independente de comorbidade, de alergia ou de qualquer outra coisa.
Então, Sim. isso é muito mais difícil do que fazer um remédio e isso exige tempo. E as pessoas precisam entender que a ciência já está correndo até mais do que ela pode e que será ela que vai dar a melhor resposta para a gente sair dessa crise e nós vamos sair. Viu? Nós vivemos, especialmente no Brasil, né, momentos de muita dificuldade na obtenção de dados reais sobre o que de fato está acontecendo. Isso também é um fator que dificulta os processos científicos? Você não tem uma amostragem aí muito fiel à realidade? Muito. Isso dificulta demais, porque todas as nossas respostas dependem de dados. Esses dados, eles precisam ser fornecidos desde um hospital até as maiores instituições, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E esses dados precisam ser sistematizados. Quando você tem uma confusão nesses dados, em todas as esferas, isso gera uma dificuldade imensa de gerar respostas para os cientistas. E é claro, à medida que os dados vão sendo adicionados, nossas análises se tornam mais precisas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá em março, uma instituição chamada Imperial College of London fez uma estimativa sobre o número de mortos na Inglaterra, inclusive para o Brasil. E falou que se ninguém fizesse nada, se nada fosse feito, nós chegaremos a 1 milhão de mortos. E muita gente se assustou com isso, inclusive ficou chateadíssimo com a projeção deles. Lembrando, é que se nada fosse feito. Essa projeção, Gustavo, nunca foi precisa e nunca ninguém falou que seria precisa. Porque os dados disponíveis naquele momento nos mostravam uma projeção caso nada fosse feito, né? Só que agora nós temos dados mais precisos, tendo o Brasil entrado em quarentenas. Claro que não da forma como a ciência mostra que seria o ideal, mas nós fizemos muita coisa até então. Então é claro que as precisões agora mudam, mas ainda assim é muito difícil eu mostrar para as pessoas quando é que a gente sai dessa pandemia. Culpa da ciência? Não. Isso é muito mais um problema de mudança de comportamento das pessoas. Porque eu não tenho como prever se daqui para amanhã as pessoas vão resolver sair de casa, como aconteceu, como a gente viu nas cenas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. A cada vez que isso acontece, das pessoas saírem de casa sem máscara, sem ter cuidado com isso, eu não consigo prever. Então os dados vão mudar. Então tudo depende, as melhores previsões virão, só que a gente precisa da colaboração das pessoas para que esses dados sejam positivos e não negativos. Hugo, para a gente arrematar nossa conversa aqui, né? Por outro lado, mesmo sem muito reconhecimento da população de uma forma geral, a ciência brasileira vive nos presenteando com bons exemplos e avanços impressionantes. De forma muito simplificada, a ciência brasileira, na sua visão, claro que você é suspeito para falar, mas a ciência brasileira é boa? Excelente, Gustavo. Eu vou falar uma coisa para você. O Brasil, ele tem um grande privilégio de, por ser um país que, é claro, tem muitas dificuldades, mas além disso ele é muito diverso, nós temos um perfil enorme de cientistas no Brasil. Sabe o que falta, Gustavo? Investimento. E isso não é, veja, isso não é até um problema atual somente. É um problema que vem de décadas atrás, de séculos, para falar a verdade. Então, o Brasil, se ele tiver um investimento claro em todas as esferas, ok? Em ciência, nós temos, de fato, uma oportunidade de ter um progresso efetivo, inclusive econômico. Isso as pessoas precisam entender. Porque investimento em ciência gera economia. Nenhum país de primeiro mundo chegou a esse status de desenvolvimento sem ter investido em ciência. E o Brasil é reconhecido mundo afora por ter mentes brilhantes. A medicina brasileira é muito bem falada lá fora, a física brasileira é uma das melhores do mundo e a gente precisa reconhecer isso, né? Muitas das conquistas que nós estamos vendo em relação à pandemia foram descobertas aqui pela Fiocruz, pelo Instituto Butantan e por outras instituições epidemiológicas que são referência no mundo inteiro. Então a gente não pode perder esse status, a gente precisa valorizar ainda mais a ciência brasileira e valorizar o que é nosso. Então eu convido todo mundo a fazer isso. Maravilha. Venha para cá, sabe? Tenta conhecer o nosso mundo. A gente, inclusive, está numa campanha, viu, Gustavo, de mostrar o nosso mundo, o mundo dos cientistas, ao longo desse mês de julho, porque hoje é o Dia Nacional da Ciência. Olha que maravilha. Então, a gente está com uma campanha que é #CientistaTrabalhando, para vocês conhecerem o nosso mundo e ver que aqui tem muita coisa bacana.
Hugo Fernandes, biólogo, professor da Universidade Estadual do Ceará, doutor em zoologia e mais um monte de coisa que o credencia, a falar aqui com a gente ao vivo sobre ciências na TV aberta, Hugo. Alguma coisa está mudando. Muito obrigado pela sua entrevista, tá? Eu que agradeço, um prazer imenso estar com vocês e até a próxima oportunidade.